Fala, Nação Bruniga. Pedro vai deixar o Flamengo. A mídia esportiva debateu tudo isso nesse vídeo que eu vou trazer aqui para vocês, um corte da mídia esportiva. Quais são os números de Pedro no Flamengo? Gols, partidas, minutagem. Quantos minutos o Felipe Luiz deu para o Pedro após ele voltar de lesão e também durante todo o trabalho que ele tem no Flamengo. Vocês vão ver tudo isso aqui para ver se o Pedro está sendo injustiçado ou não. A mídia esportiva largou o aço e trouxe para vocês. Antes de trazer o corte da mídia esportiva, eu vou deixar o crédito do vídeo a ESPN Brasil aqui embaixo. E também eu te peço para se inscrever no canal, porque eu sou FP do Fla. Traga informações do Flamengo aqui todo dia. Então, se você é flamenguista, está perdendo tempo. Se inscreve para você não perder nenhuma informação do Mengão. Falar de Pedro, o Pedro do Flamengo. Situação um pouco delicada aí entre as partes, né? Pedro perdeu o status de inegociável no Flamengo? Me parece, o Zé, que é um momento assim. Jogo contra o Bayern de Munique, cadê o Pedro? Não estava. Aquele jogo contra o Chelsea, cadê o Pedro? 46 do segundo tempo. Né? O Pedro quer mais minutos, o Pedro quer jogar e tal. Me parece que o Felipe Luiz tem um outro olhar, que ele tem todo o direito, porque ninguém está lá no contrato que é obrigatório ser titular da equipe, mas ele tem todo o direito de acordo com o adversário, variar e tudo, mas tem muita gente falando, o Felipe Luiz, pro estilo de jogo dele, o Pedro não encaixa muito e tal. É uma boa negociar o Pedro ou é uma roubada? Pro Flamengo, claro. Não, eu acho que assim, desde que você tenha outro jogador já mapeado, porque pelo menos o que eu estou acompanhando também nas notícias é que o Juninho também recebeu uma sondagem de uma equipe aí de fora e também uma possibilidade de sair. Não sei se o Juninho é esse cara, né? Não, tô falando assim, porque assim, tá bom, você vende o Pedro, você vai ficar com quem? No momento o Juninho. Entendeu? É isso. Agora, eu não sei, eu acho que é muito cedo, né? O Pedro ficou um bom tempo sem jogar. Eu acho que a paciência é pouquíssima, né, em relação a isso. Eu acho que você tem que dar um pouco mais de tempo, tem que dar um pouco mais de chance para ele poder adquirir a forma ou entender, e aí entra o trabalho do treinador, do Felipe. Eu acho que o Felipe já deve ter feito isso, talvez de explicar para o Pedro, vem cá, eu preciso que você faça isso. Eu quero que você seja mais intenso na marcação. Eu quero que você tenha uma participação melhor aqui na recomposição. Ou com a bola nos pés, seja mais um jogador mais intenso. Eu acho que assim, algumas razões para ele ficar no banco, o Felipe tem. Só que essas razões, elas podem ser explicadas ao Pedro para que ele possa tentar fazer ou chegar próximo do jogador que o Felipe deseja. É uma característica de um jogador único no Brasil, que é um centroavante, aquele de área, fixo, para finalizar, apenas matador. Talvez seja isso que o Felipe espera, um jogador mais participativo, que foi isso que ele demonstrou na Copa do Mundo, né, no Campeonato agora Mundial de Clubes. Mas eu acho que assim, é questão de sentar e conversar com o Pedro. Eu não soltaria o Pedro agora não. Como eu falei, primeiro ele ficou muito tempo lesionado, jogou pouco tempo em relação ao que se esperava dele. Eu acho que o Felipe tem que jogar ali as cartas claras ali com ele, conversar para ver se o Pedro pode fazer o que ele deseja. Que eu acho que é bem possível. Porque se você pegar o Pedro, antes do Paulo Souza, era um tipo de jogador. Quando chega o Paulo Souza fala, eu espero mais do Pedro em relação à movimentação, participação de jogo parada e tal. E aí o Pedro mudou um pouquinho, né? Começou a mudar, participar um pouco mais do jogo. Eu acho que a possibilidade do Pedro fazer o que o Felipe deseja, ela é grande. O Pedro, pelo menos as informações que eu tenho, é que é uma boa pessoa, um bom caráter, um bom menino. Eu acho que nada que uma conversa não possa resolver e o Flamengo ficar com o Pedro. Aí a questão é depois, ou se o Flamengo já tem algum outro centroavante e precisa abrir espaço, aí é uma questão mais interna, né? A discussão entre a dirigência e treinador. Mas eu ficaria com o Pedro. É uma questão de modelo de jogo do Felipe ou foi coisa pontual? Porque o jogo contra o Bayern, o jogo contra o Chelsea era outra característica, outra situação. Eu não acho que o time do Felipe não possa ter um centroavante. Eu não vejo dessa maneira. Acho que o que faz com que o Pedro hoje não seja um titular indiscutível do Flamengo é o rendimento do Pedro dentro de campo. Hoje ele não está jogando para ser titular indiscutível do Flamengo. E o Flamengo é o Flamengo. O Flamengo tem as alternativas que tem. Claro que, cara, assim, em determinados jogos, você vai jogar contra o Bayern de Munique, é normal você não ter o centroavante, porque você sabe que você não vai ficar pressionando, que você não vai ter tanta bola na área e tal. Então, acho que assim, o jogo do Bayern não pode ser pego como padrão para nada. Porque o Flamengo não vai pegar mais o Bayern de Munique na temporada. Então, tem que esquecer isso. Aí, você olha para como os times em geral se fecham contra o Flamengo no cenário sul-americano, eu te digo, um time como o Flamengo, com a capacidade de investimento do Flamengo, não pode não ter um baita centroavante, um centroavante forte, um centroavante de alto nível. Então não faria sentido nenhum você vender o Pedro e não trazer uma reposição à altura. Eu acho que não faz sentido nenhum. O que o Flamengo precisa conseguir é fazer com que o Pedro volte a jogar no seu melhor nível. E aí o Zé acabou de falar, ele ainda está voltando. Foi muito tempo sem jogar, foi muito tempo sem sequência de jogos e não tem jeito. O Pedro também tem que entender que para ter sequência de jogo no Flamengo, pela grande concorrência, você vai precisar ter rendimento. Então, cara, você vai ter que se matar nos treinos, você vai ter que comer grama, você vai ter que mostrar para o técnico que você está afim, e você vai ter que eventualmente fazer um trabalho tático que o treinador quer que você faça dentro de campo. E o Felipe Luiz
foi treinado pelo Simeone a vida toda. Ele não tem nada a ver com o Simeone do ponto de vista tático. Mas se tem uma coisa que certamente ele vai exigir de todos os jogadores dele, cara, é trabalho de morder, pegar saída de bola, acompanhar a recomposição. Claro que cada jogador de acordo com o setor de campo onde ele joga. Ele não vai pedir pro centroavante ficar acompanhando o lateral. Óbvio que não. Mas tem uma intensidade ali, que seja na saída de bola do adversário, que ele vai ter que pedir e que o Pedro vai ter que entregar. E se não entregar, aí não tem jeito. Aí, se o Pedro não tiver afim disso, aí sim o Flamengo acho que poderia cogitar negociá-lo. Caso contrário, é um baita centroavante e se você vender o Pedro amanhã, você não vai achar um com essa qualidade rapidinho para trazer e repor. Eu acho difícilzinho. Essa é a questão. Se sai o Pedro, o Zé falou, lembra? Ali tem o Juninho, mas, cara, é muito diferente. O Juninho também, as oportunidades que teve, não se consagrou, né? Como diria o outro. Eu nem faço essa comparação com o Juninho. Rapaz, chegou, né? Tava fora do Brasil também. Eu, particularmente, não o acompanhava. É o time que ele jogava. Karabag. Eu confesso para vocês que eu não via nenhum jogo desse time. É uma opção muito do Boto. É uma aposta muito do Boto. Que lá fora conhecia e tal. Então o rapaz pode até render, pode até acontecer, mas eu nem faço a comparação do Pedro com o Juninho. Eu faço a minha comparação com a escolha do Felipe Luiz. Porque o Pedro não está jogando. Ele nem joga. Ele tem jogado pouco. Sim. Até pra gente saber se o Pedro tá bem ou não. Poucos minutos o Pedro tem desde que ele voltou. Aí eu entendia que era um condicionamento físico, era um planejamento que foi feito de comissão técnica, com equipe médica, de ir dando alguns minutos até ele chegar na sua forma física. Olha o Pedro no Mundial, a minutagemzinha que você tá falando. Só pra te ajudar aí. Né? Então, assim... E a minha dúvida é a seguinte. Quando tem a oportunidade de colocar o Pedro... você não vai colocar o Pedro porque vai botar o Bruno Henrique, que tá com ritmo de jogo, que tem essa velocidade, que tem essa pressão que o Felipe gosta muito e para esses jogos do Mundial, escolher quem tá melhor fisicamente. Mas não, ele colocou o Plata, que é muito bom jogador, mas o Plata tava voltando de contusão. O Pedro tinha até mais tempo de recuperação do que o Plata. E ele optou, aí vem a minha dúvida. É uma questão de opção do treinador. Mas aí você acha que é por... Porque assim, com o Plata a impressão que dá, Nezinho, é que é mais pelo combate que ele vai te dar na saída de bola do adversário do que pela velocidade. Mas assim, eu olhando o jogo, eu não vi isso. O Plata até fez bons jogos, eu acho que ele optou por uma mobilidade maior. Um cara que cai pelas pontas, que ora tá por dentro, ora troca com a Arrascaeta. E eu tô aqui analisando, não é uma informação não, tá? Pedro e Arrascaeta no mesmo jogo, o Pedro ainda não 100% na visão do Felipe Luiz. E o Arrascaeta, que não tem essa característica, de repente ele pensou que para um jogo de um nível de intensidade muito alto, eu já começar o jogo com esses dois jogadores, que vão ser os dois jogadores mais adiantados, para pressionar lá na frente, eu vou ter dificuldade. Então ele optou por ter o Arrascaeta e o Pedro não. Só que quando tem a opção de entrar no jogo, o Pedro também não era a primeira opção. Até o Wallace Ian foi a primeira opção do Pedro. Aconteceu isso. Então eu estou, assim... com uma certa dúvida do treinador. Se o Flamengo quer vender, se tem proposta, aí a cobrança depois na diretoria. Eu tô falando, eu vou analisar o campo, né? Negociação, não sei o que tá acontecendo. Diz que não tem nenhuma proposta. O Flamengo oficialmente diz que não. Mas, Estranho, né? Não tem nenhuma proposta, mas solta uma nota que... se aparecer... Mas tem um desejo ali. Eu tô muito pelo que o Felipe Luiz está enxergando com o Pedro. E eu acho que nesse momento... é um momento de Campeonato Brasileiro de Libertadores, é a hora do Pedro. Acabou, senhor. É a hora do Pedro. Foi bem. Fecha com a hora do Pedro. Muito bem. Acabou. Ô, Felipe Luiz, É a hora. dá a chance pro Pedro agora de centroavante, né? Ele lá. E você, fã É isso aí, nação rubro-negra. Essas são as informações do Pedro. Infelizmente teve esse bafafá aí dentro do Flamengo, que pode estar gerando um clima ruim. Esperamos que não. Mas na sua opinião, Pedro tem ou não tem que deixar o Flamengo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero saber o que a nação rubro-negra acha. O Pedro é útil para o Flamengo, não é? Realmente Felipe Luiz tem que descartá-lo, a diretoria tem que descartar o Pedro, porque ele não se encaixa num jogo, né, intensivo do ataque de Felipe Luiz, que tem Plata, que tem Luiz Araújo, que tem Bruno Henrique, né? Então eu queria saber a sua opinião. Na minha opinião, tem sim como encaixar o Pedro e com o Arrascaeta junto. Muitos dizem que o Pedro e o Arrascaeta jogando na mesma hora no time não tem como, porque os dois são lentos e não conseguem fazer aquela pressão que o Felipe Luiz pede na frente, no ataque, na saída de bola do adversário. Mas, na minha visão, tem como sim, porque
Outros técnicos fizeram isso e tiveram sucesso no Flamengo. Inclusive, na época de Dorival, jogava Pedro e Gabigol muitas vezes juntos e Arrascaeta também. E o time foi muito bem, venceu a Copa do Brasil, venceu a Libertadores e quebrou, já pode quebrar esse pensamento já com esse ano de 2022 do Flamengo com Dorival Júnior. E a sua opinião, o que você acha? Eu também quero saber o seu pensamento rubro-negro. E claro, te convido para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para acompanhar essas informações importantes do Flamengo aqui todo dia. Forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negros.